Há um tipo de cansaço que o sono não resolve. Um vazio que você não consegue explicar. Você faz o que precisa fazer, cumpre suas obrigações, conversa com as pessoas, mas por dentro, algo parece silenciosamente fora do lugar. É como se você existisse, mas não vivesse. Como se sua vida estivesse acontecendo no modo automático, enquanto você observa tudo de fora, tentando entender onde foi que se perdeu. Carl Jung dizia que a vida mais profunda de uma pessoa começa no ponto em que ela se encontra consigo mesma. Mas o que acontece quando você já nem sabe mais quem é? Esse vídeo é um espelho. Não para te julgar, mas para te lembrar do que você esqueceu. Aqui estão 7 sinais sutis de que você se perdeu e ainda não percebeu. Respire fundo e permita-se ouvir até o fim, porque talvez, lá no meio dessas palavras, você se reconheça e comece a voltar para si. Primeiro sinal: você está vivendo no automático. Você acorda, trabalha, conversa, resolve pendências. Do lado de fora tudo parece normal, mas dentro está tudo silencioso demais. Não é paz, é desconexão. Você se acostumou a fazer o que precisa sem se perguntar o que sente. E isso parece força, mas é fuga. Quando a rotina se transforma em sobrevivência, a alma começa a se desligar. Você não percebe o momento exato em que isso acontece. Só sabe que, de repente, nada mais te toca como antes. Segundo sinal: você busca nas pessoas o que perdeu em si. Quando você se perde de si, começa a procurar abrigo no olhar dos outros, na aprovação, nas curtidas, nos elogios, na necessidade de ser visto. E o problema é que quanto mais você busca, mais vazio se sente. Porque nenhuma validação externa preenche o que falta dentro. Jung dizia que tudo o que você projeta nos outros é o que ainda não reconheceu em você. E é exatamente isso. Quando você depende de ser notado, é porque parou de se enxergar. Terceiro sinal: você parou de se ouvir. Há quanto tempo você não se pergunta o que realmente quer? E não o que esperam de você, não o que parece correto, mas o que faz o seu peito respirar com leveza. O silêncio que você evita é o mesmo que carrega as respostas que está procurando. Mas, para escutar, é preciso coragem. Coragem de encarar a confusão, o medo, o incômodo de não ter tudo sob controle. Quando você se desconecta de si, começa a viver no ruído do mundo. E o mundo é barulhento o bastante para te fazer esquecer de ouvir a sua própria voz. Quarto sinal: você aprendeu a esconder o que sente. Quantas vezes você sorriu quando queria chorar? Quantas vezes disse "tá tudo bem" quando, por dentro, estava desmoronando? A gente cresce ouvindo que sentir é fraqueza, que quem é forte engole o choro, segue em frente, finge que nada aconteceu, mas é justamente aí que a alma adoece, no acúmulo do que não foi dito, no engasgo do que não foi sentido. Os sentimentos que você evita não desaparecem. Eles se transformam em cansaço, irritação, ansiedade. E um dia, sem aviso, eles transbordam. Quinto sinal: nada mais parece te fazer feliz. Você lembra quando as pequenas coisas te faziam sorrir? A música, o café da manhã, o pôr do sol, tudo isso ainda existe, mas de alguma forma perdeu o brilho. A verdade é que quando você se desconecta de si, nenhum momento é o bastante. Nada toca fundo porque você está sempre longe, mesmo quando está presente. Não é preguiça, não é falta de gratidão. É só o resultado de ter passado tempo demais tentando ser quem esperavam que você fosse. Sexto sinal: você está exausto, mas não sabe por quê. É um cansaço que o corpo sente, mas vem da alma. Você dorme e continua cansado, descansa e continua vazio. Não é sobre precisar de férias, é sobre precisar de você. O maior esgotamento vem de viver em desacordo com o que você sente, de acordar todos os dias e vestir uma versão que não é sua. E isso te desgasta, não porque a vida seja pesada, mas porque fingir leveza o tempo todo consome energia demais. Sétimo sinal: você evita o silêncio. O silêncio é assustador quando há muito barulho dentro de você. Por isso, você se distrai. Liga a TV, rola o feed, enche o dia de tarefas.
Tudo para não ouvir o que o seu próprio coração tenta dizer. Mas é no silêncio que a alma sussurra, e é ali que você volta a se encontrar. Jung dizia: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E talvez esse seja o seu momento de despertar, de parar de fugir, de respirar e se escutar de verdade. Perder-se não é um erro. É uma parte inevitável do processo de amadurecer. Você se perde quando tenta agradar todo mundo, quando vive para não decepcionar ninguém, quando se molda para caber, até perceber que já não cabe em lugar nenhum. Mas o reencontro começa quando você decide olhar para dentro, sem pressa, sem culpa, sem máscaras. E às vezes, tudo o que você precisa é de um ponto de partida. Foi por isso que eu criei o e-book, Um Dia de Cada Vez, 30 dias para retomar o controle da sua vida. Não como uma solução mágica, mas como um lembrete diário. Um convite para desacelerar, se organizar emocionalmente e reconstruir sua conexão com o que realmente importa: você. Cada dia traz uma reflexão simples, um exercício pequeno e uma forma de te ajudar a se reencontrar sem se cobrar. Porque o controle da sua vida não está lá fora, ele começa dentro de você. Talvez você precise, antes de tudo, se perdoar por ter se perdido, por ter ignorado os sinais, por ter tentado ser o que esperavam e não o que você era. Mas agora é diferente. Agora você sabe. E isso muda tudo, porque a cura não acontece quando tudo melhora. Ela começa quando você finalmente se enxerga. Um dia você vai perceber que não precisa mais fingir estabilidade, que pode simplesmente ser, e estar em paz com isso. E é nesse dia que o peso cai. Não porque o mundo ficou leve, mas porque você voltou para casa, para dentro de si. Talvez o seu maior medo não seja perder alguém, mas se perder de novo. Porque lá no fundo, você já sabe como é viver desconectado. Como é acordar todos os dias e sentir que algo essencial em você ficou para trás. E mesmo cercado de gente, continuar sentindo um tipo de solidão que ninguém consegue preencher. Mas existe algo bonito em reconhecer isso, porque quando você percebe o quanto estava distante de si, você também começa a lembrar o caminho de volta. Voltar a sentir é assustador no começo. Porque sentir dói. Dói olhar para dentro e encontrar feridas antigas. Dói admitir que você se perdeu tentando ser forte. Mas essa dor é o primeiro sinal de que você está vivo de novo. Sentir é o oposto de desistir. É o início da cura. É o momento em que a alma começa a respirar, depois de anos presa em máscaras, pressa e autopunição. E não é um retorno rápido, é uma reconstrução silenciosa, de manhãs mais lentas, de pequenas pausas entre um pensamento e outro, de decisões que agora vêm do coração e não da obrigação. Você não precisa ter pressa para se reencontrar. A pressa foi justamente o que te afastou de você. Agora é sobre presença, sobre aprender a estar, e não apenas a fazer. E quando você começa a se ouvir, algo muda. As coisas simples ganham significado. O café tem outro gosto. As conversas deixam de ser ruído e voltam a ter profundidade. E, de repente, você não quer mais fugir do silêncio, porque o silêncio se transforma em descanso. Você começa a perceber que tudo o que buscava estava ali o tempo todo, apenas esperando que você se lembrasse de si. E é nesse ponto que o reencontro começa. Não quando tudo se encaixa, mas quando você finalmente aceita caminhar, mesmo sem saber exatamente para onde. Você não está quebrado, você só se afastou de quem realmente é. E a boa notícia é: o caminho de volta sempre esteve aberto. Ele começa com um passo pequeno, com o silêncio de 1 minuto, com uma respiração mais consciente, com a coragem de dizer: eu quero me reencontrar. Então respire, pare um pouco e repita mentalmente: eu estou voltando para mim. Se esse vídeo te tocou, se você se reconheceu em algum desses sinais, escreva nos comentários: estou voltando para mim. E se quiser continuar essa jornada de autoconhecimento, se inscreva no canal Um Dia de Cada Vez. Aqui, cada palavra é um lembrete de que a sua vida ainda pode recomeçar. Um passo, um dia e uma escolha de cada vez.